bastante conhecida entre os marcianos. Pergunta: sendo a ciência dos marcianos tão adiantada, como se explica desconhecerem a resistência dos nossos metais, a ponto de ignorarem as reações desastrosas como essa que ocorreu? Ramatiz: onisciente só Deus. O homem de Marte, embora mais evoluído do que o cidadão terrícola, também ainda é um aluno em aprendizado. Os seus conhecimentos científicos são exatos, mas em relação ao seu orbe. Por conseguinte, é natural que ignore o teor da resistência e vulnerabilidade das substâncias oriundas de outros planetas. E esse caso, achá-lo-eis bastante verossímil se considerardes que, apesar do extraordinário progresso obtido pelos vossos cientistas na esfera do átomo, eles ainda ignoram os efeitos ou reações produzidos pela radioatividade da poeira atômica. No entanto, trata-se de um fenômeno que se desenvolve em torno do vosso próprio habitat. 27. Viagens interplanetárias. Pergunta: quais as formas das espaçonaves de voo interplanetário? Guardam semelhanças com os nossos aviões? Ramatiz: há certa semelhança, pois o curso longo de um planeta a outro exige sempre um aparelho cuja sustentação anatômica se aproxima ao voo da ave gigante. E uma nave de grande porte, alongada, construída também de matéria vítrea e que resiste a 6.000 graus de calor e às pressões incríveis. Suas disposições internas nas acomodações, compartimentos de bagagem, almoxarifado e material de voo lembram os recursos de engenharia terrestre, em que os ângulos mais triviais estão enquadrados na massa útil. Existem vários tipos, mas não diferem quanto às linhas básicas de navegação aérea. São pintadas em cores claras, como a do gosto marciano. As insígnias no dorso referem-se ao número de missões interplanetárias e os planetas já visitados. Pergunta: sob a nossa visão terrena, qual o aspecto mais conhecido a que se assemelha essa espaçonave marciana? Ramatiz: a sua forma se identifica com um fuso voador nos seus rapidíssimos voos interplanetários, um material poderoso, mas algo flexível e que reveste todo o corpo, amolda-se um tanto às pressões exteriores. Não há compressão interna. Pergunta: conduzem muitos passageiros e tripulantes? Ramatiz: as mais modernas, atualmente, permitem conduzir até 120 pessoas, embora com certo sacrifício da carga de pequenos aparelhos voadores, que costumam conduzir no seu bojo. Pergunta: então, esses aparelhos, discos voadores, são transportados em viagens interplanetárias, no interior dessas espaçonaves? Ramatiz: em qualquer viagem, são transportados, sempre, no mínimo, 12 aparelhos de voo atmosférico, e são estes, realmente, os responsáveis por todas as investigações e contato direto com os mundos visitados. A sua movimentação desembaraçada para qualquer ângulo e a mutação rapidíssima de velocidade, a rapidez de partida do ponto estático para altas velocidades, seu tamanho adequado para as incursões locais e a redução de energia com os recursos mecânicos mais simples e práticos na sustentação atmosférica contribuem para que esses aparelhos, discos voadores, sejam os preferidos para os voos internos nos orbes. Além disso, possibilitam adaptações urgentes em casos de gravidade inesperada quando penetram em atmosfera de planetas desconhecidos. Pergunta: os cientistas terrenos também estão procurando concretizar um voo em direção à Lua, como seu primeiro objetivo interplanetário? Ramatiz: não desmentimos esse futuro advento de vossos cientistas, mas deploramos vossa pressa em dilatar fronteiras planetárias, quando ainda não conseguistes a paz e a harmonia entre a vossa humanidade, enquanto problemas graves e dispendiosos ainda exigem toda a capacidade de recursos terráqueos, torna-se improcedente e prematuro resolver os que, de nenhum modo, devem antecipar-se às vossas necessidades mais imperativas. Sim, como se justificar que dissipeis milhões em experiências extemporâneas com engenhos interplanetários, em vez de aplicardes essas verbas fabulosas na extinção do analfabetismo no mundo inteiro, também, em extinguir essa exposição miserável e chocante, constituída pelos mendigos nus e chagados instalados nas praças públicas, e,
Acima de tudo, destinardes esses milhões em solucionar o drama social constituído por essas crianças, por esses meninos órfãos de pais mortos e vivos, e que, formando legião imensa, se encontram nas ruas e nos morros, abandonados como cães sem dono, pois, semelhante espetáculo não depõe, apenas, contra os governantes de cada país. É uma calamidade de tuberculose social que avilta e rebaixa a consciência da própria humanidade. As vossas pretensas viagens à Lua constituem, pois, mais uma discrepância da vossa mentalidade, da vossa insensibilidade em relação aos problemas fundamentais da civilização atual e da que se aproxima. Porque, então, cogitardes de ampliar o panorama da vossa visão científica no mundo material, enquanto ainda tendes um deserto moral no coração. Pergunta: e por que não é incongruência os marcianos se preocuparem em atingir o nosso planeta? Ramatiz: trata-se de uma humanidade superior, perfeitamente equilibrada no binômio fé e ciência. E, por isso, já fez jus ao prêmio da inspiração elevada para solucionar o voo interplanetário e, também, autorização para influenciar mundos mais atrasados. O marciano é cidadão altamente espiritualizado, que desce para servir e orientar, ao passo que o terrícola, belicoso, egoísta e materializado, quando souber para destruir e semear discórdias no seu caminho. Pergunta: as espaçonaves podem voar sem precauções especiais, nos voos interplanetários? Ramatiz: quando viajam entre globos ou planetas distantes de camadas atmosféricas, voam devidamente protegidas, hermeticamente fechadas e livres das temperaturas exteriores. Mas no seu interior há completo desafogo, devido a existir uma gravidade própria. Pergunta: os fusos voadores também se movem pela energia aproveitada da força ou da ação de gravidade que vos tendes reportado? Ramatiz: naturalmente carecem de uma energia exterior para então criarem também os seus próprios campos de gravidade. Obtêm essa energia diretamente das estações geradoras, em Marte, e acumulam em grandes reservatórios, possuindo, igualmente, em seu interior, pequenos grupos de geradores que produzem força magnética. Quando empreendem seus voos interplanetários, como medida de segurança, conduzem tanques sobressalentes, carregados de energia marciana supercomprimida. Assim como os aparelhos de voo atmosférico aumentam seu poder de propulsão, através da ação dos velocíssimos anéis magnéticos, as aeronaves interplanetárias expelem jatos magnéticos que lhes transmitem impulsos aceleradores de velocidades fantásticas, além de todas vossas mais ousadas conjecturas e atuais foguetes terrícolas. Pergunta: por que não extraem essa energia de outras atmosferas planetárias, em vez de a conduzirem em tanques especiais? Ramatiz: é porque cada orbe possui atmosfera magnética de teor energético diferente em equivalência à distância em que se encontra do núcleo do sistema marciano, em relação também, ao seu tamanho e, igualmente, às incidências gravitacionais de outros planetas. Há que considerar ainda o fator idade de cada mundo, que lhes cria um teor magnético específico adequado às suas necessidades e à sua contextura física. A Terra, por exemplo, apresenta um quociente magnético considerado muito impuro e impróprio para ser utilizado no sistema motriz das aeronaves e espaçonaves de Marte. Pergunta: então, o magnetismo que existe na atmosfera terráquea não pode ser extraído pelos marcianos? Ramatiz: pode ser extraído e servir, também, satisfatoriamente na criação dos campos gravitacionais próprios das espaçonaves. Mas teria de ser submetido a uma espécie de cura ou refinação para o libertar das impurezas ou viscosidades que provêm da mente humana. O magnetismo terrestre está impregnado continuamente das vibrações letárgicas da sua humanidade sem controle psíquico e mental, e essa operação de cura ou tratamento preliminar só pode ser obtida no ambiente de Marte, pois exige mecanismos complexos, impossíveis de transporte interplanetário e ainda incompreensíveis à vossa mente atual. Pergunta: podeis facultar-nos um exemplo mais acessível aos nossos conhecimentos? Ramatiz: considerai, então, que a gasolina,
O óleo e o querosene provêm do petróleo, no entanto, são profundamente diferentes em sua substância e aproveitamento. É óbvio que os veículos construídos para o mecanismo a gasolina não podem usar o querosene, embora este provenha da mesma fonte ou origem. Faz-se necessário um processo de adaptação, ou há que tratar o querosene para refinar a gasolina. Os próprios aviões do vosso mundo exigem um tipo de gasolina chamada aviatória, cuja qualidade é muitíssimo mais purificada do que a usada nos veículos terrestres. O mesmo sucede com as naves interplanetárias marcianas. Embora a energia magnética da Terra provenha do mesmo campo de magnetismo solar, nem por isso pode compensar, integralmente, o teor energético da atmosfera de Marte. Pergunta: admitido que as aeronaves marcianas resolvessem usar o magnetismo extraído de nossa atmosfera, quais seriam os resultados? Ramatiz: comparativamente, as consequências seriam as mesmas que resultariam de colocar diesóleo grosso ou pesado em máquinas que exigem azeite refinado. Aliás, essa experiência já foi realizada, e a espaçonave marciana encontrou sérias dificuldades para ajustar as funções do delicado mecanismo eletrônico equilibrante dos campos gravitacionais. O jato magnético etéreo, que no magnetismo de conteúdo puro é absolutamente invisível aos olhos físicos, chegou a produzir manchas densas em torno da espaçonave. Pergunta: qual o tamanho dessas espaçonaves interplanetárias e qual a sua velocidade habitual nos seus voos de maior percurso? Ramatiz: o tamanho ou envergadura das espaçonaves de longo percurso proporcionaliza o comprimento de 500 metros e a altura de 30 metros. Quanto à sua velocidade, de certo vos causará assombro a nossa afirmação, mesmo que tomeis por base as velocidades supersônicas, pois as velocidades das aeronaves marcianas, interplanetárias, podem atingir 1 milhão de quilômetros/hora. Pergunta: realmente, reservamos-nos o direito de não poder compreender tal afirmação, a qual foge ao nosso atual entendimento comum, científico. Nossa mente ainda não consegue conjeturar semelhante velocidade. Poderá esclarecer-nos? Ramatiz: ainda estás muito distanciados de inúmeros fatores que vos conduzirão aos resultados já alcançados pelos marcianos. A ideia que fazeis do atrito ou da fricção, nos espaços interplanetários, ainda não ultrapassou o vosso campo das experimentações comparativas, embora saibais que o obstáculo às velocidades altas diminui, gradualmente, em proporção à altura. Todos os problemas e complexidades dos mesmos, os marcianos resolveram definitivamente, após o domínio da lei da gravidade. Pergunta: nessa propulsão através da força aproveitada da lei de gravidade, os marcianos já alcançaram o máximo possível? Ramatiz: não há linha limitativa para os eventos humanos pela simples razão de que o homem é um reflexo vivo da sabedoria divina, ou seja, o homem foi feito à imagem de Deus e o reino de Deus está no homem. Por conseguinte, a eternidade é um campo de trabalho e de ascensão do ser humano, sem quaisquer limitações estáticas. Atualmente, os cientistas marcianos estudam o controle gradual da atração dos demais planetas e as várias graduações de cada mundo na sua influência magnética sobre Marte. Conhecendo grande parte das oscilações cósmicas que fazem os sistemas planetários balançarem-se no espaço, esses dentistas já conseguiram medir as linhas de força de inúmeros sistemas que cruzam a área de influência de seu orbe. E já comentam, então, futuras viagens interplanetárias, simplesmente à base de controle das atrações planetárias além de Marte. Pergunta: e qual foi o mais complicado problema para os marcianos conseguirem esse modo de propulsão aérea? Ramatiz: foi o de controle da força magnética. Mas o fizeram sem aflição e sem os objetivos belicosos que são comuns no vosso mundo. Já pensastes no crime que cometeu a criatura terrena, perante Deus e seus emissários, quando, recebendo asas para competir com o pássaro, fez da sua ave mecânica um raio de morte sobre as cidades indefesas? Podereis porventura imaginar a dor dos que daqui partiram, para o vosso orbe, como os irmãos Sureide e Santos Dumont, para vos darem o mais pesado do que o ar e o sentido direcional, ao verificarem, depois,
que essa dádiva do Pai, vós, como vossa crueldade, a utilizastes para objetivos infernais de destruição, horror e sangue. Pergunta: o voo interplanetário é supervisionado pelos tripulantes, revezando-se nos controles, conforme se procede nos aviões terrestres. Ramatiz: o aparelhamento no interior para o controle de direção de voo é simplíssimo e difere imensamente dos de vossos aviões, com o seu paredão de chaves, relógios, bússolas, marcadores de pressão, de óleo, gasolina, temperatura, nível, ângulos diferenciais, geradores, sincronizadores de velocidade e de rotações, regime de ascensão ou descida, acrescido, ainda, da multiplicidade de alavancas e manivelas de propulsão. As aeronaves marcianas possuem um sistema de tricontrole automático que regula as fases negativas, positivas e neutras da gravidade, em consonância com as zonas de atração ou influência magnética do percurso em que estão viajando. Esse controle ajusta rapidamente todas as ações de densidade gravitacional, à medida que as naves se aproximam ou se afastam de determinados campos de ação planetária. Como a ação dessa gravidade se exerce esfericamente em linhas de forças magnéticas que atuam concentricamente em todos os corpos, o tricontrole atende à perfeita distribuição da energia gravitacional em torno da aeronave. Poder-se-ia dizer que a nave interplanetária perde seu peso, em virtude da genial distribuição das linhas de pressão em todos os seus campos eletrônicos. A velocidade e direção são obtidas através do princípio singelo de física na lei da atração e repulsão dos polos magnéticos, em relação à densidade e à fase do campo de gravidade da aeronave. Esse conhecimento e controle da gravidade evita aos cientistas marcianos os exageros dos técnicos da Terra, na aflição do meio de propulsão de seus aviões. Pergunta: a que se refere o irmão quanto aos exageros dos técnicos terrestres? Ramatiz: em face do custo dispendioso que fazeis com cada uma de vossas aeronaves mais modernas, imaginai os recursos fabulosos que tereis de despender quando pretendesseis construir uma nave interplanetária. A vossa instrumentação é exageradamente complexa. Quando atenderdes à simplicidade das leis que governam os movimentos planetários do espaço cósmico, compreendereis que a vossa complexidade tornou mais difícil ou complicou a solução de certos problemas. Pergunta: quando uma espaçonave parte de Marte, em direção à Terra, necessita prever a deslocação do nosso planeta, a fim de não sair fora de sua zona de atração? Ramatiz: essa probabilidade de erro não tem razão de ser porque a espaçonave em seu voo está submetida à linha de força magnética que liga os dois planetas, atingindo sempre o seu alvo. A sua direção não está dependente de um piloto, como acontece com os vossos aviões. Seu rumo é subordinado à linha de atração do campo magnético da Terra, na diferenciação da lei de gravidade, por cujo motivo não há desvios nem carece de uma partida prematura para coincidir exatamente no vosso orbe. Pergunta: dizem os cientistas que o problema mais complicado para atingir-se outros planetas refere-se à passagem do vácuo. Ramatiz: realmente, assim seria, se as espaçonaves marcianas dependessem de combustíveis similares aos da Terra, carecendo de impulsos violentos iniciais, para a travessia provável do vácuo. Não vos esqueçam de que as naves de Marte operam num campo magnético, cuja vibração exclui a interferência de quaisquer outros fenômenos físicos. O problema do vácuo para os vossos aviões é de ordem mais física, mais material, enquanto para os marcianos o problema circunscreve-se ao campo magnético. Enquanto necessitais de impulsos de alto teor para ganhardes a velocidade capaz de lançar-vos além da cinta de vácuo, esse problema é nulo para as espaçonaves marcianas que atravessam atraídas pelos campos de gravidade de outros orbes, onde o magnetismo planetário e a energia vibrátil, no éter cósmico, são fatores básicos da propulsão. O magnetismo cósmico é lei e força em vibração constante no vácuo e é este magnetismo energético que as naves interplanetárias de Marte dominam absolutamente. Pergunta: as vestes que os marcianos usam nas viagens interplanetárias também são pressurizadas? Ramatiz: eles lamentam o imenso sacrifício do piloto terráqueo,
que para voar alguns quilômetros acima do solo tem de envergar a opressiva vestimenta pressurizada. Pergunta: viajam porventura desprotegidos de trajes especiais? Ramatiz: usam os vestuários comuns, mas protegem-se quanto ao clima dos planetas que visitam, adotando trajes adequados para os casos em que tenham de suportar climas e pressões diferentes do seu meio de proteção. Pergunta: em face da velocidade assombrosa que desenvolvem, por que não se desintegram os materiais que compõem essas espaçonaves? Na Terra têm-se desintegrado aviões em menor velocidade. Qual o fator principal que evita tal efeito? Ramatiz: a substância vítrea que forma o exterior das naves tem a superfície tão lisa como a porcelana encerada e resiste a 6.000 graus de calor. Quando é fundida, nas gigantescas usinas de Marte, recebe um tratamento específico, magnético, que lhe atua nas órbitas eletrônicas e a deixa menos friccionável no campo físico e mais energética na área magnética. É levíssima e facilmente deslocada para as mais altas velocidades e possui a faculdade de tornar-se tão intensamente radioativa e desintegradora, em torno, tanto quanto seja o aumento de velocidade. À medida que se processa a fricção no exterior, esse material amplia sua radioatividade e coesão molecular, eliminando a própria fricção, compensando o inseguro equilíbrio físico-magnético. Os fenômenos comuns, que surgem na passagem rápida da estática para a dinâmica, são completamente eliminados pelo domínio da lei de gravidade. Em vez de impulsionadas contra um campo de resistência magnético-gravitacional, descolando-se de outra zona de influência, as espaçonaves seguem matematicamente a linha de força que elas mesmas criam e deslocam. Em velocidades inconcebíveis aos cálculos mais ousados das vossas conjecturas, as naves mantêm-se em campo neutro, à medida que elas avançam para os polos positivos ou negativos, que têm em vista como objetivo magnético. Diminui também a estática em proporções decrescentes. É uma compensação gradual e que só no decorrer dos séculos futuros podereis compreender satisfatoriamente. No passado, quando os veículos terrenos conseguiam, com dificuldade, a média de 30 km/h, a medicina terrena, ignorando as velocidades supersônicas atuais, assegurou que acima de 300 km o organismo humano diluir-se-ia completamente. Pergunta: qual um exemplo comum, do nosso mundo, que nos pudesse dar uma ideia dessa zona neutra e permanente nas espaçonaves? Ramatiz: imaginar um desses balões comuns de papel de seda, que se elevam sob a ação do ar interno aquecido. Suponde que está absolutamente imóvel, no espaço, graças a um perfeito equilíbrio entre a pressão interna e externa. Se aquecerdes mais o ar interior, a tendência do balão é subir, mas se o esfriardes, ele tende a descer, e quando a pressão externa é equivalente à massa interna, aquecida, o balão permanecerá imóvel. Considerai, então, que a espaçonave, em vez de ar quente, vibra em magnetismo mais ou menos denso, em correspondência com o campo natural exterior. O seu próprio campo de gravidade é que regula sua velocidade, se o teor artificial, que lhe compõe a atmosfera interna, calibrado com o ar aquecido, do balão, é um quantum em equilíbrio com o quantum livre no espaço, a perfeita imobilidade, qualquer alteração diferencial que se produza de ação positiva ou negativa, fará que a aeronave se desloque, atraída para a área magnética mais poderosa. Pergunta: poderá esclarecer-nos melhor quanto a esse movimento de atração para uma área magnética mais poderosa? Ramatiz: a espaçonave firma-se nos campos magnéticos planetários, para formar as suas reações gravitacionais. O seu campo próprio de gravidade é sempre em equilíbrio com a massa magnética exterior, quando deseja a imobilidade, e é contrário assim que se move para fora ou para dentro da zona magnética dos planetas. Considerando a Terra como sendo uma área magnética negativa, desde que o centro de gravidade seja positivo, ela tende a descer, sob a lei dos polos contrários que se atraem. Entretanto, é suficiente mudar a massa ou pressão gravitacional interna, para que a mesma fase negativa, terráquea, se imponha e a nave seja repelida, na lei de que os polos semelhantes se repelem.
A velocidade e a capacidade do voo, consequentemente, ficam circunscritas às diferenciais dos campos de gravidade entre a espaçonave e as massas exteriores por onde trafega. Pergunta: e supondo que a Terra é um polo positivo, em vez de negativo? Ramatiz: o fenômeno é inverso. A gravidade própria da nave deve ser negativa, para ser atraída à Terra, e positiva para ser repetida. Pergunta: tendo o irmão esclarecido que o aumento de fricção no corpo das aeronaves interplanetárias é gradualmente atenuado pelas próprias radiações que neutralizam a fricção, isto não nos esclarece bem quanto às pressões exteriores. Que diz? Ramatiz: em torno da aeronave interplanetária cria-se um campo magnético que aumenta em intensidade e radioatividade, conforme sejam as velocidades. Interpenetra vigorosamente o exterior e atinge, por vezes, a área de 10 vezes o tamanho da nave, formando um invólucro de atmosfera magnética, desintegradora, em torno da aeronave. Esse invólucro de atmosfera magnética radioativa é responsável por todos os atritos, pressões e quaisquer eventualidades como cinzas cósmicas ou poeiras siderais, assemelhando-se a uma couraça protetora que se dilata, comprime ou se expande em volta da aeronave, eliminando qualquer influência exterior que se oponha ou obstrua o percurso do voo. Através de sua sensibilidade eletrônica, os tripulantes podem auscultar, à distância, a existência de meteoros, asteroides, fragmentos errantes e perigosos que se encontram na rota da viagem. Os polos etéricos, que ainda desconheceis, superativados nesse lençol radioativo, identificam as diagonais de forças planetárias que incidem na posição da espaçonave em relação aos outros orbes e sistemas. Graças à proteção obtida por essa área magnética desintegradora, no exterior, os tripulantes usufruem a temperatura e a pressão que melhor lhes convier no interior da aeronave. Pergunta: como atua esse campo desintegrador durante o voo? Ramatiz: quando a nave se projeta em alta velocidade, em seu redor se forma um triângulo radioativo, devido à compressão magnética da atmosfera exterior, lembrando o suco de espuma que a proa dos navios abre no dorso do oceano. A aeronave assemelha-se a uma caixa de metal, voando no centro de uma nuvem radioativa, com clima e pressão interna independente dos elementos externos. Pergunta: esse campo radioativo, magnético, poderia desintegrar os seres humanos, se eles se aproximassem? Ramatiz: a área radioativa aumenta ou diminui conforme a velocidade e, no caso de pouso, é absolutamente controlado pelos tripulantes. O seu principal escopo é isolar o exterior durante os voos e proteger as naves em atmosferas estranhas, onde se ignora o conteúdo energético ou as substâncias perigosas ou a integridade do material. Entretanto, pode desintegrar os seres, como também qualquer objeto, cujo material não resista além de 6.000 graus de calor em fusão. Pergunta: e no caso de a espaçonave estar pousada, quais seriam os efeitos sobre o homem terráqueo, se este permanecesse no seu raio de ação? Ramatiz: um contato demorado junto à expansão natural e radioativa do aparelho criaria uma ação antigênica, ou seja, o que chamais anticorpos, pois se processaria vigorosa defesa no vosso sistema sanguíneo. Os influxos radioativos influenciariam os processos da hematopoese no interior da medula óssea. Em face de uma hiperfunção hepática, haveria breve exaustão orgânica e consequente extinção da vida, pois a irradiação atacaria, também, os hormônios vitais e o metabolismo endocrínico, levando a uma síncope tóxica. Pergunta: entre esses violentos atritos ou pressões exteriores que referistes, podereis indicar algum que tenha constituído o problema mais complexo para solucionar as viagens interplanetárias? Ramatiz: foram as barreiras magnéticas, uma espécie de iceberg de magnetismo que se interpõe às velocidades altíssimas, desenvolvidas pelas espaçonaves. Conforme as linhas de vibração magnética que se estendem do núcleo solar em relação com os movimentos que os satélites executam em suas órbitas, cria-se, por vezes, outro tipo de barreiras que, para vossa compreensão, denominaremos de cortinas magnéticas. Pergunta:
Como lhes foi possível solucionar esse problema das barreiras magnéticas? Ramatiz, a primeira solução surgiu assim que foi possível dominar integralmente a própria energia magnética. As barreiras ou cortinas de magnetismo foram vencidas com profundas modificações processadas na intimidade quase etérica do material que forma a aeronave. As formações mais volumosas, densas e resistentes, que assemelhamos a icebergs deslocados no oceano infinito do cosmos, exigiram soluções ainda mais complicadas. Em face da estrutura profundamente constritiva dessas massas imponderáveis, fez-se necessário compor e envolver as aeronaves com uma espécie de invólucro magnético, penetrante e poderosamente desintegrador na faixa vibratória da barreira, cuja ação se antecipa 10 ou 20 vezes a própria aeronave, configurando vigorosa aura magnética radioativa, que modifica, perfuma e abre um sulco na massa do iceberg, produzindo algo parecido com um canal tubular. Por esse tubo ou túnel, antecipadamente cavado pelo invólucro protetor, a nave se projeta em indescritível velocidade, inconcebível aos vossos padrões. A substância radioativa que constitui o invólucro e que penetra todos os campos eletrônicos da espaçonave é mais ativa do que o teor normal desse iceberg e pode se incorporar, afunilando-se ou espalmando-se, conforme as reações encontradas na trajetória e a alimentação energética que recebe também da própria aeronave. Pergunta: o irmão aludiu, Alhures, à televisão interplanetária dos marcianos. Pode esclarecer-nos a respeito? Ramatiz: os cientistas marcianos operam na intimidade do éter cósmico, de um modo positivo, seguro e de dentro para fora, pois é um veículo amplo e sem distorções. Sobre esse campo sutilíssimo impermeável ao aparelhamento terráqueo, processam-se todos os fenômenos da vida nos mundos de formas. A ciência terrena, por assim dizer, atua mais à superfície, de fora para dentro. A espaçonave principal possui o aparelhamento de televisão interplanetária, recebe as imagens captadas pelos discos e as transmite para estações receptoras situadas nos satélites artificiais fora da atmosfera de Marte. Através das lentes de profundidade etérica, dessa televisão retratada, as imagens são apanhadas nitidamente à distância e sem deformações, e se projetam através de um campo cristalino. Não vos preocupeis com a natureza das ondas televisionadas, ou se viajam em linha reta, curva ou oblíqua. O vosso problema de televisão é no campo atmosférico da Terra e para os marcianos se circunscreve à esfera magnético-etérica, diretamente na área de coesão entre os planetas, cujos quantums ondulatórios portam-se admiravelmente dentro das mesmas leis de atração e repulsão, dos polos etéricos, lembram anéis de forças, criando sutilíssimos campos de visão, mas controláveis e dirigidos a contento pelos cientistas marcianos. Pergunta: os marcianos poderiam conduzir plantas, insetos, aves ou mesmo animais de pequeno porte em suas espaçonaves? Ramatiz: o seu conhecimento genial no campo científico lhes permitiria criar atmosfera símile à da Terra, dentro de suas espaçonaves e mesmo no seu próprio planeta, se assim quisessem. E o transporte interplanetário se faria sem dificuldade, em face de as naves possuírem seus próprios campos de gravidade, exigindo apenas a atmosfera conveniente ao tipo biológico. Pergunta: e esses animais, insetos e aves, conseguiriam se adaptar ao habitat marciano? Ramatiz: não vos deixeis dominar pelo extremismo das contingências ou ambientes opostos do vosso planeta em relação a outros orbes, pois, no fundo dos vossos oceanos, há espécies de peixes que suportam pressões inconcebíveis. Nos geysers de água quente, podeis encontrar infusórios e certos organismos que só sobrevivem na água em ebulição. Alguns insetos resistem a temperaturas aquecidas, capazes de torrar um ser humano. A expressão física ou biológica da vossa moradia não deve servir de paradigma absoluto de outras vidas e climas, pois isto é apenas incomum, mas não impossível. Enquanto o tatu permaneça no seio da Terra, o urubu tem o seu campo de ação exclusivo na atmosfera. O leão do Saara ardente duvida da existência do urso polar, assim como a centopeia tem direito de expor sua descrença à realidade dos seres bípedes.
Como convencer a rocha que a tartaruga é um seixo que nada. Ou afirmar a Júlio César que o seu organismo era apenas um complexo habitat de coletividades microgênicas. 28. Astrosofia. Pergunta: os marcianos têm estudado o nosso globo, através de instrumentos próprios da ciência astronômica? Ramatiz: se a vossa ciência pode examinar o planeta Marte, com a sua imagem aumentada de mais ou menos 12.000 vezes, os cientistas e astrônomos marcianos, através de seus poderosos telescópios magnético-etéricos, conseguem apreciar-vos além de 100.000 vezes. Contemplam perfeitamente todos os contornos, acidentes geográficos, mares e recortes da costa oceânica, distinguindo claramente as tessituras das vegetações periódicas ou estacionárias, os desertos, vales, crateras e picos montanhosos. Anotam matematicamente todas as fases lunares e preveem, com facilidade, as modificações no campo astronômico do vosso mundo, conhecendo inúmeros fenômenos do vosso orbe e suas consequências, mas que ignorais a sua origem exata. Pergunta: os observatórios e instrumentos adotados em Marte assemelham-se aos nossos, no campo astronômico? Ramatiz: progrediram consideravelmente no campo da ótica e da instrumentação sensível que é necessária para essa ciência. Suas lentes, menores do que os vossos discos de 200 polegadas, com acentuada nuance para um azul elétrico, que lhes comunica vibração de profundidade elétrica, valem mais pela qualidade do que pela extensão diametral. O que desejamos acentuar é que, enquanto empreendeis hercúleos esforços no sentido de aumentar a quantidade de descobertas científicas, os marcianos, em ritmo lógico e mais sensato, procuram descobrir sempre a qualidade que vibra e palpita na intimidade de cada fenômeno da criação. Pergunta: quais as possibilidades científicas desses telescópios de profundidade etérica, quando em observação à atmosfera do nosso globo? Ramatiz: instalados em poderosos aparelhos telefotomagnéticos, conseguem fotografar perfeitamente a periferia da Terra, ultrapassando, no entanto, o vosso processo de retratar apenas as configurações, acidentes e disposições atmosféricas, o que seria, realmente, um aumento de quantidade e volume em matéria. E fixam, também, a aura psíquica de vosso orbe. Pergunta: possuem eles aparelhos que, de forma objetiva, lhes permitam reconhecer e definir as nossas disposições psíquicas e desenvolvimento mental? Ramatiz: conforme a regulação vibratória dos campos magnéticos receptivos da instrumentação, eles conseguem selecionar o teor emotivo e mental específico produzido pela humanidade terrena. E, em laboratórios especializados, examinam e obtêm lações irrepreensíveis através dos detectores que registram esses espectros psicomentais, conhecendo-vos intimamente no campo psíquico, mental e consequentemente material. Pergunta: qual a forma objetiva que lhes permite reconhecer as nossas disposições psíquicas e desenvolvimento mental? Ramatiz: naturalmente não desconheceis as corriqueiras experimentações da ciência terrestre, que se efetuam no campo das ondas ultramicrocurtas, projetadas pelo cérebro humano. O pensamento é um quantum ondulatório, que impregna-se da energia ambiental, incorpora a seu encontro das vibrações de outras mentes, adquire alento e prossegue, qual dardo implacável, rumo ao objetivo ideado. As vossas máquinas de descobrir mentiras, certos aparelhos de diagnósticos mentais, à semelhança dos eletroencefalógrafos, são baseados na existência concreta dessas ondas mentais emitidas pelo cérebro. Comprovam-vos tais fenômenos os eflúvios mentais gravados em chapas sensíveis, de delicada emulsão, os delineamentos áuricos e os fluidos ódicos que podem fixar em películas, as oscilações dos raios Röntgen, que penetram matérias leves como vestimentas, madeiras e mesmo os tecidos do corpo humano. Uma vez que há algo fixável pela fotografia sensível, frequências de ondas que surgem conforme a gestação dos pensamentos humanos, a natureza ondulatória há de se portar dentro de limites caracteristicamente de acordo com o tipo da ideia exposta. Os pensamentos puros, delicados e nobres, vibram em faixas elevadas,
numa frequência sutilíssima, e que num exame mentalográfico resultaria num padrão sinalético coeso e harmônico. As ideias irritáveis, coléricas, luxuriosas e eivadas de ódio ou avareza, hão de produzir sinais gráficos opostos aos que identificarem as poses dos pensamentos equilibrados e sãos. Pergunta: os marcianos possuem, então, verdadeiras tabelas de aferições mentais de nosso mundo? Ramatiz: Mister compreenderdes que a lei de correspondência vibratória, no cosmos, é sempre a mesma em qualquer massa planetária. O pensamento de amor ou de ódio, produzido por um cérebro marciano ou terreno, sempre há de ser identificado na mesma base inicial vibratória. Pode ser mais ou menos intenso, num ou no outro, porém, para um experimentado cientista hermético, sempre existirá o sinal diferenciador da natureza afetiva ou odiosa do pensamento emitido. Os marcianos, um milênio além de vós, tanto no sentimento, quanto no conhecimento esotérico, conhecem milimetricamente todas as expressões ondulatórias das ondas psíquicas, podendo identificar, sem a menor dificuldade ou equívoco, as mais sutis nuances vibratórias dos seres vivos. Não precisam de tabelas estatísticas para conferirem o conteúdo mental que se exuna do cérebro humano. Reconhecem, de imediato, a natureza intrínseca do psiquismo desarmonizado. Através de seus aparelhos telefotomagnéticos à flor do solo até as fimbres do limite astral em torno do globo, executaram, num serviço telefotométrico, o levantamento astral do vosso mundo, que, na visão clarividente dos dentistas marcianos, assemelha-se a uma esfera gasosa espessa, gordurosa, envolvendo os contornos do orbe terráqueo. Sob a ação de aparelhos inconcebíveis à vossa compreensão atual, prismam o conteúdo astromental que apanharam, mais ou menos à semelhança do que fazem com o raio de luz na fixação do espectro solar. Naturalmente não se trata de um aparelho composto de luneta, colimador e prisma, como é o vosso espectroscópio tradicional, mas de maravilhoso e sensível captador, que opera no campo eletromagnético etérico, assinalando, objetivamente, oscilações 20.000 vezes mais curtas que a luz, e, sob ação energético-mental, duplicam suas oscilações e então a aferição já se sucede na intimidade das faixas vibratórias do campo astral, mental e de natureza psíquica. Pergunta: como chegam à conclusão de nossas disposições psíquicas, no exame do conteúdo astral que fotografam da Terra? Ramatiz: reconhecem, imediatamente, a gama de vibrações preponderantes, podendo concluir o estado emotivo e psíquico da vossa humanidade. Há certa correlação entre o seu modo de pesquisa psíquica com o processo fisioquímico dos vossos laboratórios, desde que transporteis a rudeza dos exames materiais para a delicadeza sutil da análise na substância psicomental. Há certo modus operandi que segue uma disciplina tradicional, como seja fixar, selecionar, combinar e comprovar reações. Em certo tempo psicoanalítico, verificam as vibrações mais grosseiras nos quadros telefotométricos, destacando as vossas preferências mais grosseiras na esfera instintiva, tais como a zoofagia, desvirtuamentos sexuais, clotonice, alcoolismo, vícios deprimentes, taras, ninfomanias, enfermidades venéreas, emanações das decisões abortivas, exudações mentais de aviltamento do sexo, secundariamente, sob novos processos graduativos nas reações psíquicas, vão anotando as sequências vibratórias, que assinalam os estados demorados, estratificados na mente terrícola, tais como o orgulho, a vaidade, a crueldade inata, a hipocrisia constante, a avareza permanente, a falsidade imperante, o ciúme dominante ou o pessimismo incontrolável. Nessa análise inteligente, terminam registrando, também, os estados acidentais como a cólera, a irritação, o insulto, a explosão de ódio momentâneo, o recurso inesperado da astúcia ou a mentira irresponsável. Pergunta: porventura vão à exaustão de examinarem os 2.500.000.000 de seres que compõem a nossa humanidade, e conhecerem os estados emotivos de cada um? Ramatiz:
As conclusões se referem ao total obtido na soma de estados psíquicos afins. Quando assinalam a vaidade, por exemplo, especificam a percentagem que ainda existe desse defeito na vida dos terrícolas, em confronto com o total da humanidade. Registram o teor vaidade, predominante na aura terráquea, na percentagem existente que dista no estado espiritual equilibrado, que seria a humildade. Sabem, pelos exames telepsicométricos do vosso mundo, o estado de angústias e desequilíbrios que ainda viveis. Pergunta: qual a impressão definitiva que guardam de nós, após a análise das emanações psíquicas da nossa humanidade? Ramatiz: manifestam-se compungidos de vossa situação de ignorância espiritual, denominando-vos o orbe da luz fria, ou o mundo cujos habitantes fazem do estômago um repulsivo cemitério de vitualhas animais. Lamentam-vos a falta de intuição pura no campo da fé e as vossas lutas sanguinolentas pela ignorância dos ajustes econômicos. Não vos entendem o entusiasmo com que marchais, eufóricos, para glorificar ou comemorar guerras fratricidas. Acham-vos famélicos de sangue e de álcool, filósofos que pregam ideais, mas que contribuem para o progresso dos açougues e matadouros, fartando-se na ingestão de despojos sangrentos. Cientistas que envelhecem em pesquisas para engenhos de morte, químicos que se exaurem à sombra das retortas para encontrar o tóxico da morte. Não compreendem como os vossos templos religiosos vicejam, gélidos e estagnados, em torno da miséria, da fome e do crime, chegando à indiferença de permitirem assistirem, indiferentes e impassíveis, à destruição, à queima de produtos que Deus vos dá em quantidade superabundante, a fim de que todos vós, e não apenas uma pequena parte, possam ser aquinhoados com uma parcela dos mesmos para sua alimentação. Semelhante insânia, insuflada pelo egoísmo satânico de grupos que já possuem dinheiro em abundância, constitui um crime inominável e um insulto ao Criador de todas as searas. Resultando, então, este paradoxo: se as vossas searas ficam esturricadas pelo sol ardente e os rios secam até ao ponto de os bois e outros animais úteis morrerem de sede, vós logo vos abris em lamentações angustiosas, que chegam a dar motivo a lamuriantes procissões e a promessas ridículas a todos os santos e santas. No entanto, ao contrário, se o doador divino e Senhor das águas e das searas faz que as vossas colheitas sejam fartas, então, em vez de idênticas procissões no sentido de lhe agradecerdes essa dádiva sublime, respondeis-lhe com fúria iconoclasta de arrasamento pelo fogo, do que classificais de excesso. E vossos olhos e vossos corações insensibilizados por um egoísmo diabólico, não sentem nem veem que, ali, pela estrada, bem junto das pirâmides de trigo e de café e das montanhas de outros produtos úteis, a desfazerem-se em fumaça, vai passando, descalça, trôpega e faminta, uma legião imensa, composta de homens, mulheres e crianças tão míseros que, na realidade, nem têm onde cair mortos. Ora, semelhantes crimes não depõem apenas contra a consciência deste ou daquele país, porque, na verdade, rebaixam e aviltam a consciência da vossa própria civilização. Contudo, como no círculo dos crimes em que há mais de um responsável, a culpa de cada um aumenta em relação ao grau de conhecimento dos seus efeitos nocivos. A responsabilidade por esses incêndios premeditados e criminosos, de afronta antifraterna e anticristã, cabe, também, às organizações religiosas que exercem domínio sobre a consciência das massas, pois, se, em face ao propósito de um governo levar a efeito esse vandalismo contra os famintos da terra, os expoentes das diversas igrejas que pontificam no vosso mundo, unidos todos num protesto clamoroso e retumbante, despertassem os corações, a consciência de seus fiéis, no sentido de um protesto pacífico mas de repercussão internacional, então, de nenhum modo, em tempos de paz, esse vandalismo de feição apocalíptica seria levado a efeito. Monstruosidade tão inadmissível que, até há pouco, a história do vosso mundo só assinalava essa demência no anfiteatro das guerras, quando os quase vencidos, antes de sua retirada ou fuga, decidiam destruir, incendiar e arrasar tudo, a fim de que o inimigo, ao tomar posse do terreno conquistado,
não encontrasse coisa alguma que ele pudesse aproveitar. Porém, como toda a violação das leis do universo moral é sujeita a um choque de retorno, que fica elevado à contingência de um fatalismo, tereis de colher o que haveis plantado com os desatinos do vosso egoísmo e das vossas ambições infinitas. Estarrecem-se, ainda, os marcianos, ante a vossa impiedade e cruel indiferença, pois, residindo, às vezes, nas adjacências dos sanatórios, dos leprosários, dos abrigos de cancerosos, folgais em passeios pelas avenidas, instalados em luxuosos veículos almofadados, enquanto a miséria, o aleijão, a desgraça e o brado de angústia se misturam ao odor do combustível. Assemelhais-vos, por vezes, à coletividade ignara, que dança, ri e gargalha bem perto dos hospitais repletos de gemidos, asilos de psicopatas, cárceres de desesperados, casas de vícios e de crueldades. Cruéis pássaros de aço desovam ovos de fogo, infernais monstros de ferro, tanto em terra como no mar, vomitando bombas e metralha, exaurem o patrimônio do trabalho coletivo e destroem vidas que são destinadas à aventura e à paz. O estúpido homem da caverna, que trucidava com o tacape de pau, civilizou-se na prática do mal porque agora mata com a pistola de aço ou com a bomba atômica. O estro que divinizou o grego na era de Platão encontra-se agora no gênio do homem atômico, do século XX, que assassina velhos, crianças e gestantes sobre um canteiro de flores. No entanto, o hino das noites de luar ainda banha de luz cariciosa o assassino moderno, que trucida o seu irmão sob a fronde do carvalho silencioso. O homem marciano sente o seu coração boníssimo confranger-se de angústia fraternal, quando se debruça à janela do vosso psiquismo e vê as monstruosidades que praticais. Pergunta: os marcianos têm tentado comunicar-se conosco através de mensagens interplanetárias? Ramatiz: sim. E a sua linguagem teleplanetária é composta de ondas luminosas, com certas nuances para o verde, azul e vermelho pálido. Das combinações dos sinais telegrômicos, se os pudesses interpretar num curso especializado, teríeis uma das mais afetivas saudações dessa humanidade superior. Pergunta: creio, irmão, que já tenhamos pressentido essas mensagens? Ramatiz: presumimos que já tenham sido anotadas em vosso mundo, embora consideradas à conta de interferências radiofônicas, telegráficas e televisiônicas. Inúmeras vezes o raio magnético projetado pelos vossos instrumentos de radar, à procura de um ponto matéria, para reflexão positiva, tem apanhado essa incursão ondulatória, mas a confundis com raios cósmicos ou corpos flutuantes nos espaços atmosféricos. Desde que vos dispusesseis a um estudo e experimentação inteligente, no plano da cooperação teleplanetária, cremos que os marcianos esforçar-se-iam por usar aparelhos rudimentares de sua instrumentação, a fim de baixarem vibratoriamente até ao nível de vosso aparelhamento, embora, para eles, esses aparelhos já sejam obsoletos. Pergunta: que representa esse baixar vibratoriamente? Ramatiz: os vossos sucessos radiofônicos e descobertas televisionadas são realizações científicas, que a ciência de Marte utilizava há mais ou menos 400 anos. Trata-se de aparelhamento arcaico e em desuso, absolutamente fora de moda, naquele orbe. Os que utilizam hoje estão demasiadamente além do vosso entendimento e recepção, funcionando sob energia magnético-etérica e operando em campo vibratório já na fronteira do mundo astral, interpenetrando-se com o psiquismo humano. Consequentemente, o único recurso de que dispõem e já experimentaram inúmeras vezes, como vereis quando nos referirmos às suas viagens interplanetárias, e à utilização de antigos recursos no campo da radiofonia e telegrafia, o que, para vosso mundo, e admirável progresso científico, atuando fraternalmente a vosso favor, esses espíritos boníssimos estão recondicionando velhas caranguejolas eletrônicas, a fim de entrarem em contato mais eficiente com a vossa moderníssima aparelhagem própria da época atômica. Breve, sob vosso intraduzível espanto, ouvireis interferências sugêneres, estranhas, impondo-se energicamente sobre as faixas de ondas de vosso aparelhamento moderno.
Essa é a disposição fraterna e decisiva que o cientista marciano deliberou tomar, ou seja, baixar vibratoriamente até a vossa compreensão, já que não podeis ascensionar até eles. Pergunta: diante do que nos dizeis, devemos supor que essa interferência chegou a operar nos aparelhos de radiorecepção, ou mesmo, nos de televisão? Ramatiz: esse é, de fato, o projeto em execução pelos mentores marcianos, e que nos parece comprovar muito bem aquela exclamação profética da vossa Bíblia, onde o vidente alude a um príncipe que viria pelos caminhos do céu para salvar a terra. No capítulo das aeronaves interplanetárias, vos daremos detalhes sibilinos no assunto, na conformidade do que nos permite o excelso orientador espiritual de Marte. Na realidade, assim que os cientistas marcianos readaptarem com eficiência os seus aparelhos arcaicos, para sintonizarem com a vossa moderna conquista eletrônica, então começareis a escutar vozes intrusas, as quais têm a função de chamar-vos à realidade espiritual. É provável que inúmeras surpresas possam surgir na tela de vossos sensacionais aparelhos de televisão, deixando-vos algo atrapalhados pelo exotismo dos acontecimentos. De nossa parte, espíritos desejosos de vosso bem integrados, que estamos, no labor de vos despertar para o caminho, a verdade e a vida, formulamos votos ao Pai, para que isso se realize o mais breve possível. Pergunta: quando se dará essa intervenção, cujos efeitos, prevemos que, de fato, serão espetaculares? Ramatiz: não vos preocupeis em nos ajustar ao vosso precário calendário, que vos dá noção de tempo e espaço, pelo rodopiar do vosso globo no esconde-esconde em torno do Sol. Deslocai a Terra da órbita indecisa em que ela se encontra, entre sombra e luz, e logo vos encontrareis em dificuldades quanto ao vosso ajuste de dias e anos. Há um momento fixado para a intervenção benéfica no campo espiritual de vosso mundo, assim o pretendem os marcianos e outros mais altos espíritos. No entanto, não nos cumpre classificá-lo hermeticamente em data ao vosso gosto, porque o calendário terrícola não se ajusta ao dia constelatório. Pergunta: como poderemos interpretar essas mensagens? Ramatiz: conforme presumimos, a vez de entendê-las perfeitamente, pois não se trata de seres impalpáveis, de configuração anatômica oposta à morfologia do vosso mundo, nem de duendes ou exóticos bichos papões. Irmãos vossos, almas sedentas de fraternidade e compassivas em suas manifestações de iluminação espiritual, algumas que já viveram comandando corpos físicos em vosso mundo contraditório, estudam vossos pensamentos, vossa linguagem e costumes, a fim de que não vos deixeis dominar pelo pânico, à semelhança do moleque quebrador de vidraças, cuja coragem o abandona quando se avizinha o proprietário prejudicado. Compreendem os marcianos que o homem terreno não possui o ânimo capaz de enfrentar a presença inesperada de uma consciência tangível e sobrenatural. O seu terror seria incontrolável, pois a vaidade terrícola é apenas um produto da ignorância crística. A sabedoria terráquea e o seu poder demasiadamente estimado, desconhecem o efeito paralisador e terrificante que promana de um campo áurico espiritual planetário. O símbolo de Lúcifer, apavorado diante do arcanjo Micael, não deixa de ser muito bem ajustado a certos momentos, que temos apreciado, no espaço, quando os gênios e poderosos da Terra alucinam-se, amedrontados e arrependidos, diante de um débil raio de luz crística. O homem terreno ri, dança e gargalha na ingênua posição do menino irresponsável, mas ignora, na sua infelicidade humana, que a hora dolorosa chegou para a liquidação dos casos de falência espiritual. Consequentemente, temos certeza de que muitos compreenderão os apelos de última hora que, misteriosamente, far-se-ão tangíveis nas recepções radiofônicas, mas, bem sabemos e lamentamos, bem poucos seguirão essas vozes que trarão notícias diretas de um mundo superior. E justamente porque muitos, devido à sua rebeldia, não terão olhos de ver, nem coração de sentir, é que os tempos são chegados em que a maior parte dos habitantes de vosso orbe serão expulsos, compulsoriamente, para mundos primários, cujo habitat está em perfeita consonância com o teor moral, inferior, do seu espírito. Pergunta:
Em nossas irradiações, Marte figura como um planeta de aura maléfica, excitador de guerras. Alguns estudiosos do assunto afirmam que os nascidos em seus signos são ativos, enérgicos, mas de aspecto algo rude, fácil